Bem, pessoal, vamos falar de metástase na coluna, né? Um detalhezinho que eu vou explicar aqui para vocês, que é muito relevante você entender, né? O que acontece, né? Os primeiros sinais e sintomas da metástase da coluna vai depender muito do quadro, né? Como assim, Júlio, do quadro geral? Existem pessoas que já sabem que tem um câncer, então essas pessoas vão ficar muito mais atentas a alguns sinais. E outras que não sabem, né? No nosso cenário de neurocirurgião, a gente trata os dois casos. O que a gente percebe? Normalmente o paciente já sabe que tem um câncer, ele já fica mais atento a alguns sinais e sintomas. E grande parte deles que procuram a gente, ele não tem metástase, né? Ele está com a dor na coluna, ele está tratando especial homem com câncer de próstata, né? Mulher também câncer de mama, que isso é bem comum, né? Além disso, né? Pulmão também. Pele também, o paciente fica muito preocupado, começa a ter uma dor na coluna e procura a gente. Quando a gente faz o exame, a gente encontra hérnia, doença degenerativa na coluna, eu explico para os pacientes, essas doenças da coluna, elas são muito frequentes. Então, dor no paciente com contexto oncológico, sem dúvida nenhuma, o médico vai pedir exame de imagem, porque é um sinal de alerta. É um red flag, que justamente são sinais que levam a gente a se preocupar tanto com o sintoma do paciente de dor que a gente faz exame de imagem. E aí você já percebe qual, Júlio, é o primeiro sinal, sintoma mais comum? Dor. Mas existem pacientes com dor na coluna por outras causas, e normalmente é o mais comum da gente ver, né? Já o paciente que não sabe, né, na grande maioria das vezes, esse é o problema, porque ele começou a dor na coluna, ele não sabe que ele tem um câncer, então ele vai deixando para lá, é uma dor, minha coluna não está legal. Quando você vê, já tem um quadro disseminado, porque ele tinha um câncer, às vezes de próstata, às vezes de mama, não deu tanta relevância, aquilo caiu na corrente sanguínea, migrou para os outros órgãos, em especial na coluna, começa a corroer aquele osso e dá fratura, osteoporose, né, por consumo mesmo, né, aquele tumor vai crescendo, vai meio que enfraquecendo o osso, né, então lembra muito osteoporose, e aquele osso vão dando pequenas fraturas, a gente chama isso de fratura patológica, porque por uma pancada menor, aquele osso vai e quebra. Esse é o quadro mais comum da gente conseguir encontrar metástase em coluna em paciente que não sabia que tinha câncer. O paciente que tem câncer, como ele já está mais atento, qualquer dor na coluna ele procura a gente faz exame de imagem, descobre a lesão menor, consegue tratar melhor, consegue fazer radiocirurgia nessa lesão, às vezes ela não vai estar disseminada, consegue tratar oligolesões, às vezes de forma mais simples, sem ter o osso tão corroído. Já o paciente do segundo caso, que ele não sabia, às vezes a lesão está muito grande, o osso está bem consumido, tem muita estabilidade na coluna, e às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia maior, envolvendo artrodese e outras coisas, instrumentação da coluna, ou colocar um cimento para consolidar aquela parte, não ter nenhum desabamento da vértebra, tá bom? Local mais comum depende muito, mas a maioria das vezes que a gente mais vê é região torácica, região lombar, mas pode acontecer na cervical, pode acontecer em qualquer local, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.